eu queria agradecer imensamente aqui a presença do ministro Paulo Guedes. A gente tem tido a felicidade, durante todo o governo, de conversar muito com o Ministério da Economia. Não só com o ministro, mas também com todas as pessoas que trabalham com ele. Uma gestão, não precisa nem dizer, né? A capacidade do ministro Paulo Guedes, fantástica, e uma gestão excelente. Eu estava dizendo na abertura, ministro, uma coisa que eu roubei da semana passada que o senhor falou, que o Brasil pode sair dessa crise totalmente diferente de outros países do mundo. Eu roubei a sua frase da semana passada para falar aqui na minha abertura, para mostrar que dentro dessa bagunça toda, saímos da pandemia, entramos na guerra, a gente ainda pode e tem a chance, e eu sou muito otimista, que a gente ainda vai sair deste bagunça toda com um mundo diferente para o Brasil, na frente de outros países. Então, queria dar a palavra para o senhor e muito obrigado mais uma vez por o senhor estar aqui. Muito obrigado, França, pela oportunidade de conversar com o setor que tem sido um dos maiores criadores de emprego durante a crise, né? Vocês realmente ajudaram o Brasil a sair do abismo. Criamos aí quase 3 milhões de empregos desde o fundo do poço e a contribuição de vocês foi extraordinária. E eu acho que a sua provocação inicial é excelente, porque nós fomos testados. Quer dizer, nós encontramos um Brasil que estava financeiramente esfacelado, estagnado, que as pessoas dizem hoje, está crescendo, não está crescendo. O fato é que o Brasil, que era uma das economias mais dinâmicas do mundo, 40, 50 anos atrás, o fato é que o Brasil vem se desacelerando ao longo de décadas. E o nosso crescimento, que já foi, durante 2, 3, 4 décadas do século passado, em torno de 7,3%, 7,4%, ele, no final do governo militar, já estava em 5%, depois, durante os anos 80, na transição para a democracia, ele foi para 2,5%, e aí nós dissemos uma década perdida, só que para frente ele continuou desacelerando, até que ele, nos últimos 10 anos, ficou em zero, literalmente em zero. E isso mesmo antes da pandemia, do Covid e agora dessa guerra com a Ucrânia. Então, é um caso clássico de exaustão de um modelo, que é o que nós chamamos de modelo dirigista, modelo intervencionista. Quer dizer, o Brasil ficou prisioneiro da capacidade de investimento de empresas estatais que foram aparelhadas, usadas politicamente, se exauriram. Nossa taxa de crescimento veio baixando, à medida que vinha baixando, o governo foi recorrendo, a própria democracia exigiu gastos sociais, legítimas aspirações de uma democracia emergente, e aí nós começamos a aumentar os impostos. Então, os impostos subiram 40 anos, os juros ficaram altos 40 anos, com o endividamento em bola de neve. Nós saímos do financiamento inflacionário e fomos para o endividamento em bola de neve, com juros 2 dígitos. Um pesadelo. O nosso diagnóstico era claramente esse, nós chegamos e falamos, vamos controlar as 3 maiores despesas. Depois surgiu a quarta, que eram os precatórios, mas as 3 maiores despesas eram a Previdência, fizemos a reforma da Previdência. Segundo, eram os juros da dívida, justamente por esse modelo de endividamento em bola de neve. Nós agora, temporariamente, como estamos combatendo a inflação, estamos experimentando o gosto amargo desse tipo de política, né, de aperto monetário para travar a inflação. Os bancos centrais do mundo inteiro dormiram ao volante. O nosso acordou primeiro, mas estava todo mundo dormindo. E a inflação é mundial. E ela veio com força. E ela não veio para ir embora rápido, não. O Brasil possivelmente vai ser um dos primeiros a derrubar, porque nós caímos menos, voltamos mais rápido e já estamos prontos, porque zeramos o fiscal, os fundamentos fiscais estão muito fortes. Nós geramos o primeiro superávit. Desde 2013 o Brasil não tinha superávit. Ou seja, nós mantivemos o compromisso com as futuras gerações. Nós enfrentamos a guerra e pagamos a guerra. Tivemos um déficit de 10,5% do PIB no ano da guerra, foi 2020. 2021 nós já estamos de volta para um pequeno superávit. Então, os senhores podem se orgulhar de ter combatido uma guerra e ter pago pela guerra. Nós não jogamos a guerra. Então, a dívida PIB, que todo mundo projetava de 100% do PIB, janeiro agora, 79,6% do PIB. E vamos aos números, porque a melhor forma de descredenciar as previsões sempre muito pessimistas a respeito do nosso trabalho é com os números.
Então, nós estávamos em 19% do PIB, em gastos, 19,5% do PIB. Em 2020, com a pandemia, nós fomos a 26,5% do PIB. E em 2021 já voltamos para 18,7%, quer dizer, abaixo de quando a guerra chegou. O déficit primário é a mesma coisa. Nós chegamos aqui, o déficit primário era 2% do PIB, nós puxamos para 1% do PIB, cortamos pela metade. A pandemia nos atingiu, nós fomos a 10,4% do PIB. No ano seguinte, que era 21, já voltamos para 0,6% do PIB. Quer dizer, nós fizemos em 15 meses o que outros governos levaram 15 anos para fazer. Pegar um déficit primário acima de 10% e praticamente zerar. Nós fizemos isso em 15 meses. Os senhores fizeram isso, nós fizemos isso juntos. A sociedade brasileira, a democracia brasileira, surpreendendo o mundo, contra todas as expectativas. Não vão conseguir fazer as reformas. Fizemos no primeiro ano a Previdência, fizemos a cessão onerosa, destravamos o investimento em petróleo, combatemos a pandemia com apoio do Congresso, criamos um orçamento de guerra, combatemos a pandemia, não faltou dinheiro para a saúde, mas no ano seguinte a carruagem virou abóbora de novo. Quer dizer, retraímos os gastos, não permitimos que gastos transitórios, necessários, urgentes com a saúde, virassem pretexto para governos populistas saírem aumentando gastos permanentes da máquina. Nós não permitimos que isso acontecesse. Nós mantivemos esse compromisso. Não falta dinheiro para a saúde, mas nós vamos ter um compromisso com as futuras gerações. Nós não vamos endividar as futuras gerações. Então, pegamos um governo com 76% do PIB, enfrentamos uma guerra sanitária de proporções nunca vistas e estamos hoje com 79,6% do PIB. 3,6% do PIB depois de uma catástrofe. Ou seja, o Brasil está pronto para avançar. Não interrompemos as reformas. Banco Central Independente, quando a inflação começou a subir. PEC emergencial. Nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio, porque agora temos gatilhos. O que fizemos no atacado, travar os gastos por 2 anos durante uma crise, agora vale no varejo. Qualquer município do Brasil, qualquer estado brasileiro, ou mesmo a União, se os gastos chegarem a 95% da receita, trava a despesa por 2 anos. Como as receitas sobem, com o crescimento e com a inflação, nenhuma crise fiscal dura mais do que 1 ano e meio. Ou seja, no varejo nós temos agora um marco fiscal forte que garante o que nós conseguimos fazer no atacado. Nós botamos no azul 26 estados, o Distrito Federal e mais 5.500 municípios. Foi a política do governo federal. Nós botamos eles no azul. Está cheio de governador mentiroso por aí, né? Não controlou gastos. Ao contrário, pressionaram por aumento de despesa o tempo inteiro. E nós fizemos os recursos chegarem republicanamente para todos, sustentamos as transferências fundo a fundo para a saúde, assistência no Sistema Único ao SUS, o Fundo de Assistência Social, o Fundo de Participação de Estados e Municípios, mantivemos todos os recursos desses estados, ajudamos a controlar os gastos no atacado, como eu disse, travando as despesas por 2 anos. Então, todos agora no azul. E agora nós vamos ver quem é que quer inchar a máquina pública ou, como o governo federal, esse aumento de arrecadação que está acontecendo, nós estamos transformando em redução de impostos. É a nossa 7ª redução de impostos agora. Nós já acertamos a redução do IOF para os próximos anos com a nossa entrada na OCDE, IOF sob câmbio. Nós já zeramos o DPVAT, nós já reduzimos o IPI agora em 25% e vamos reduzir de novo. Nós vamos levar para 33% a redução do IPI. Nós vamos reindustrializar o país. Isso não acontece há 40 anos, baixar impostos. E nós estamos baixando em várias dimensões. Baixamos pela primeira vez as tarifas de importação
que a gente chama de TEC, Tarifa Externa Comum, no Mercosul. O Mercosul, desde que foi criado, ninguém baixou. Nós estamos baixando pela primeira vez, baixamos 10% lá atrás, baixamos para bens de capital e tecnologia de informação, 10% também, já baixamos mais 10% agora, a gente chama de BIC, BK, tecnicamente. São transversais, né, para toda a economia, são máquinas, equipamentos, para justamente os investimentos, o mesmo volume de recurso financeiro compra muito mais máquina quando você baixa essa tarifa. A taxa de investimento do Brasil já passou dos 19,4%, está indo em direção aos 20%, quer dizer, o Brasil está condenado a crescer. Nós temos contratos de 828 bilhões de reais já contratados para os próximos 10, 12 anos. Esse ano, nós vamos continuar fechando contratos, estimamos que mais 300 bilhões esse ano, então vamos ter 1 trilhão e 100 bilhões de contratos assinados, compromissos de investimentos, não são apresentações, PowerPoints, planos, não, são contratos assinados, investimentos que estão contratados, serão executados. Isso com um câmbio de 5, daria 2 planos Marshall, 200 bilhões de dólares. 2 planos Marshall, que foi usado para reconstruir a Europa no pós-guerra, o Brasil tem hoje assinado em contratos para os próximos 10 anos. Então, nós mantivemos o curso, nós mantivemos os fundamentos fiscais, nós aperfeiçoamos muito o marco regulatório para permitir investimentos em vários setores durante a crise. Então, em 21, quando a segunda variante estava nos atacando, quando pensávamos que teríamos escapado do pesadelo, a segunda variante nos atacou. Banco Central Independente, marco legal das startups, o Brasil é a 4ª economia digital do mundo, maior mercado digital do mundo, aprovamos o marco de startup, temos mais de 100 unicórnios já. Veio ao Brasil 2 semanas atrás, almocei com ele no Itamaraty. O presidente é um homem de Singapura, o presidente da Instituição Mundial de Patentes e Inovações Financeiras, Inovações Tecnológicas e Patentes Industriais, e ele dizia que o Brasil vai ser referência para a Ásia. Ele quer levar para a Ásia o nosso padrão de inovação tecnológica. Enquanto os brasileiros falam mal do Brasil, não é isso que nós estamos ouvindo lá de fora. Estão impressionados que o Brasil está com os fundamentos fiscais todos recuperados, nenhum deles está no lugar. Está todo mundo ainda ou no chão, ou quem levantou ainda está sujo. Não conseguiu ainda sacudir a poeira. O Brasil já está com juros no lugar, já está com fiscal no lugar, fiscal forte, já está com câmbio indo para o lugar, começando finalmente a ir para o lugar. Ganhamos o prêmio, na verdade não é um prêmio, é um ranking de melhor governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos, à frente do Canadá. Digitalizamos 68 milhões de brasileiros durante a pandemia, distribuímos o auxílio emergencial, preservamos 11 milhões de empregos, também com CPF de cada um, tudo digitalizado. Onde eu vou, encontro gente simples, humilde, que diz, olha, nosso emprego foi mantido graças a esse programa, nós queremos agradecer muito ao senhor. Nós íamos ser demitidos e fomos chamados e disseram, olha, vocês podem ter uma redução de jornada, em vez de trabalhar 8 horas, trabalha só 4, eu pago a metade, o governo paga a outra metade. Com isso, nós preservamos 11 milhões de empregos. Temos 12 milhões de empregos desde o fundo, 3 milhões formais, 9 milhões informais. A taxa de desemprego era 11,7% quando nós chegamos ao governo. Ela foi a 12,5%, ela foi a 14,5% quase, voltou a 11,7% e já está a 11,2%. Está abaixo de quando nós chegamos aqui, depois de 2 impactos ferozes, né? Primeiro foi a grande pandemia e agora esse choque
da guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, nós mantivemos a bússola nas mãos, não perdemos a direção em meio ao caos. A economia voltou como nós tínhamos previsto. Diziam que era V de virtual, quando eu disse que a economia ia voltar em V. O V não era de virtual, o V era de volta. Voltou, está em pé, sacudiu, está zerado o déficit, fiscal no lugar, monetário no lugar, reformas feitas, saneamento, gás natural, petróleo, 5G, cabotagem, setor elétrico, as privatizações seguem. Nós vamos ter ainda esse ano Eletrobras, Correios, Porto de Santos, Porto de Vitória, Codesa, Porto de Vitória, é semana que vem, o leilão. Tivemos nessa terça-feira Foz do Iguaçu, ou seja, florestas e parques naturais, agora preservados por investimentos privados. O Brasil é uma potência verde, talvez a maior potência verde do mundo. E é uma potência digital. E se o futuro é verde e digital, nós temos que ter protagonismo. Da mesma forma que o WIPO, que é essa Road Industrial Property Organization, que o presidente de Singapura foi ministro de Singapura e hoje é o presidente da WIPO, esse que falou, olha, o Brasil é referência digital no mundo, o que é reforçado pelo Banco Mundial, que nos coloca em primeiro lugar nas Américas, em 7º lugar entre os países do mundo. Temos 120 milhões de brasileiros digitalizados no br.gov. É a maior rede de serviços públicos digitais. Prova de vida para o INSS, não precisa mais. Comprar e vender automóveis, se vocês quiserem, por telefone agora. Você tem um carro lá em Curitiba, está vivendo em Brasília, você vende o carro em Curitiba, faz tudo por telefone, tudo digital. Evidentemente, isso não é parte do serviço público, isso é outro marco, é o marco de garantias nosso, que nós estamos desenvolvendo também. Então, nós estamos em todas as dimensões digitais, simplificando a vida do brasileiro. Estamos no INSS com a prova de vida, estamos eliminando a necessidade de você ir fisicamente a cartórios para fazer transações. Você compra e vende automóvel agora pelo seu celular. Então, o Brasil, pegando o seu mote inicial, o Brasil vai sair diferente mesmo. Nós já estamos diferentes. Na verdade, a pandemia foi um acelerador de partículas, nos jogou no futuro. Falou, olha como é que vai ser o futuro. Vocês vão ter que digitalizar tudo. E agora, essa guerra física do petróleo, dos fertilizantes, dos grãos, está dizendo também o seguinte, olha como vai ser difícil essa transição para a economia de baixo carbono. Olha só como vocês podem tomar um choque, de repente, vindo de não sei aonde, e desorganizar todas as cadeias produtivas. Então, o que era uma maldição lá atrás, é que o Brasil era um retardatário, não chegou à integração. Agora que estava todo mundo integrado, depois de 30 anos de crescimento simultâneo, sincronizado, o mundo está em desaceleração sincronizada. E o Brasil está livre, leve e solto para desenhar o seu futuro. Aconteceu que o que era uma maldição virou, na verdade, uma dádiva. Nós estamos prontos para redesenhar esse futuro. País com energia, matriz energética mais limpa do mundo, somos nós. Potência verde, agora consciente da importância, não é pelo mundo, é pelo Brasil, a preservação da Amazônia, criando as primeiras grandes ferramentas, mercado de carbono, CPR verde. Nós estamos desenhando o futuro verde do planeta como protagonistas, não mais como sendo açoitados por descuidos com a floresta. Temos conversado com o secretário-geral da OCDE, entramos na lista de acesso da OCDE, dos 241 requisitos, nós já satisfizemos 105 e 70 e poucos estão sendo já examinados lá, o que nos coloca muito à frente dos outros 5 candidatos. Então, o Brasil deve, nos próximos 2, 3 anos, normalmente se leva 5 anos, eu acho que no caso do Brasil vai levar 2, 3 anos,
metade do tempo. Nós vamos ter acesso. Isso nos leva para um outro patamar de governança ambiental, social. E estamos traçando esse futuro juntos com eles, no que chamamos de 2 pilares. Um que é a taxação da poluição, que o Brasil é um ator relativamente pouco importante, porque 15% da poluição mundial são os americanos, do fluxo anual de poluição, 14% são os europeus, 30% são os chineses, 3% é a Indonésia, o Brasil é 1,7%, 1,8%, 2%. O Brasil é um pequeno infrator. Agora, tem o outro pilar, que é a preservação dos recursos naturais. Os que já destruíram as florestas, os que já queimaram suas reservas, esses você vai deter tributando a poluição. Mas como é que você estimula a preservação dos recursos naturais? E nós aqui, de novo, nós estamos na frente. Nós estamos assumindo um protagonismo. Nós já lançamos os nossos certificados de propriedade rural verde, pelo qual você vai começar a receber créditos pela preservação da natureza. Então, o próprio fazendeiro, agricultor, está usando lá 30%, 40% da capacidade de produção que ele tem, o resto ainda é floresta preservada. Nossas leis ambientais já são bastante estritas, mas agora nós vamos aumentar o retorno dessa preservação de recurso natural. Então, não é só para obedecer à lei, é também para garantir que a lei vai ser obedecida. Nós vamos dar um estímulo econômico. Quer dizer, as empresas que poluem vão comprar créditos de carbono de quem está preservando. Então, nós vamos criar esse mercado de crédito de carbono aqui também, estamos conversando isso, e esse vai ser o sistema de 2 pilares que nós estamos conversando na OECD. Tempo esgotado, finalizo rápido, dizendo, não se intimidem com o futuro. O Brasil tem lideranças, o Brasil tem governança, o Brasil é uma democracia sólida, testada, enfrentou os piores desafios, essa crise de pandemia, não havia 100 anos um desafio como esse, em escala planetária. Da mesma forma, agora, essa guerra, não sabemos até onde vai, mas estamos confiantes que saberemos enfrentar, nós estamos seguros de que nós saberemos enfrentar. Nós já temos um protocolo de crise, sabemos como enfrentar a crise, temos governança, temos cooperação entre as diversas instâncias para acionar as respostas necessárias. E essas crises, elas vêm em ondas. Logo que a crise chegou, no primeiro dia nós arrumamos lá os 5 bilhões para começar o combate, transferimos no dia seguinte em que a crise chegou ao Brasil para o Ministério de Saúde, e logo depois liberamos mais 150 bilhões com diferimento de impostos, antecipação de abono salarial, salários justamente dos idosos, dos aposentados, os mais vulneráveis. Depois nós escalamos com os créditos, fomos para quase meio trilhão de liberação de crédito, Caixa Econômica, BNDE, o Banco Central reduzindo o compulsório. Depois nós escalamos para 700 bilhões com transferência para estados, municípios, auxílio emergencial, benefício emergencial. Quer dizer, nós fomos em ondas também enfrentando. À medida que a doença ia se agravando, nós íamos aumentando o nosso combate, aumentando nossas forças, nossa resiliência. O povo brasileiro é forte, resiliente, lutou e venceu a pandemia. Nós somos uma das populações mais vacinadas, tivemos um retorno seguro ao trabalho, estamos aqui hoje num dia normal. Então, nós temos que ter essa segurança. Agora vem uma guerra lá da Rússia, com a Ucrânia, etc. Nós estamos preparados, nós vamos saber enfrentar. Então, queria deixar essas palavras iniciais. Se tiverem perguntas, qualquer coisa, devolvo a palavra ao nosso França. Obrigado. Ministro, muito obrigado. O objetivo de hoje, realmente, era trazer o senhor aqui, porque nas reuniões que nós temos a oportunidade de ter com o senhor, a gente entende tudo o que o senhor fala, dá para nós uma tranquilidade
e a gente queria que um maior número de pessoas pudesse escutar isso do senhor, que é muito importante, essa visão de Brasil, essa visão de futuro, e com a tranquilidade que o senhor passa, a segurança que o senhor passa, isso é muito importante. O ministro vai responder uma pergunta e eu lançaria a plateia a quem gostaria de fazer uma pergunta para o ministro. Se tiver uma pergunta, vai o Caio. Caio Megali, o senhor conhece, né? Já de longa data. Muitas reuniões junto com o setor. Ministro, parabéns pelo trabalho. Os números falam por si. Acho que talvez a pergunta importante seja como o senhor vê esse rebalanceamento da economia brasileira, se nós vamos ter que desacelerar muito para combater a inflação e como isso pode afetar altas taxas de juros, como pode afetar a perspectiva de crescimento econômico esse ano. De novo, parabéns. Números fiscais realmente impressionantes. Obrigado, Caio. Caio foi um combatente nosso lá. Aí, quando a pandemia desceu, achou que estava tudo tranquilo, veio para o setor privado, aí nós, de novo, fomos atingidos. Mas a pergunta é excelente, porque ela nos permite fazer uma diferença, estabelecer essa diferença, que ela demonstra que o Brasil já está encontrando o caminho do crescimento. Porque, se combatendo a inflação com juros bastante altos, nós vamos crescer no Focus agora do mercado em torno de 0,5%. O Banco Central, 1%. A nossa equipe econômica está com a previsão de 1,5%. Então, vamos supor, em torno de 1%. 1,5% diz a equipe econômica, 0,5% diz o mercado, valor esperado, 1%. Se o Brasil vai crescer 1%, com os juros reais mais altos aí dos últimos anos, porque está combatendo essa inflação, isso quer dizer que você já tem um crescimento sustentável de possivelmente 2,5%, 3%, que no pior momento em que você tem que dar um choque de juros, ele vira 1%. É quase que por definição. Quer dizer, tem uma forte desaceleração cíclica. Se o nosso crescimento fosse 0%, se o Brasil tivesse estagnado, como se diz, quando você sobe os juros e dá um choque de juros, você teria uma recessão de menos 1%, menos 1,5%, menos 0,5%, que exatamente eram as primeiras previsões que foram feitas em setembro, outubro do ano passado. Essa própria média de pesquisa de opinião final do ano passado estava dando recessão de 0,5%, de 1%, estava todo mundo pensando isso. Ora, se todo mundo está tendo que rever para cima esse crescimento, que seja baixo ainda, que seja 0,5%, ou que seja 1%, ou que seja 1,5%, como a própria Secretaria de Estudos Econômicos está fazendo, isso quer dizer que tem um crescimento potencial bem maior, que está sendo fortemente desacelerado por um choque de juros. Ou seja, você já tem um crescimento sustentável sob fortíssimo impacto de uma desaceleração cíclica, pelo choque de juros. A gente quer que isso seja o mais breve possível, que isso não chegue a contaminar principalmente os setores que têm ativos de duração mais longa, como é o caso do nosso aqui, no setor imobiliário. É para esses casos que existem as taxas de juros de longo prazo, que não deveriam estar tão sincronizadas com as taxas de curto prazo. Uma coisa é você dar um choque Selic para cima, outra coisa é um financiamento de 10, 15, 20, 30 anos. Isso aí devia ter um juro um pouquinho acima, mas que atravessasse, que não sofresse esses impactos de flutuações, às vezes, de 6 meses, 1 ano. Agora, de qualquer forma, o que nos conforta é saber que o Brasil agiu primeiro e vai ser o primeiro a baixar a inflação. Esse ano, inclusive, lá fora, eles vão passar o ano inteiro revendo o crescimento para baixo e revendo a inflação para cima. No nosso caso, eu acho que é ao contrário. Estavam revendo no final do ano passado, estavam propondo ou estimando uma recessão, uma queda do PIB. Agora já estão falando em crescimento de 0,5%, uma coisa assim. Eu acho que vão se surpreender, vai ser revisto para cima. A inflação pode ter um pouco mais de resiliência também, ela pode ser um pouco maior do que está se falando aqui também, por essa razão básica que eu disse. Os bancos centrais dormiram no volante e deixaram a inflação subir. E por muito pouco, o Brasil não teria esse ano uma inflação mais baixa que os Estados Unidos. Por muito pouco, muito pouco. Vocês veem que lá já chegou a 8, 8,5, quer dizer, saiu de 0 para 8,5,
E nós estamos com 10,5%, só que nós já tínhamos 2, 3, 4, o Brasil já é estruturalmente um país com inflação um pouco mais alta. Então, de novo, é importante nós observarmos o que está acontecendo com os investimentos. Os investimentos estão se ampliando. Eu converso com empresas francesas no Brasil, italianas, americanas. Agora, inclusive, com essa guerra, está havendo uma relocalização geoindustrial. As cadeias de valor que estavam integradas estão sofrendo uma forte ruptura. Muita gente saindo da China, muita gente saindo da Rússia, muita gente saindo de onde estava o foco de crescimento no mundo e procurando um pouso seguro. Daí a importância de nós prosseguirmos com as reformas. Você imagina se o Brasil tivesse agora com a reforma tributária feita e com a reforma administrativa feita. Espetacular, quer dizer, as empresas procurando onde vão aterrissar suas novas plantas, e o Brasil, que tem a matriz energética mais limpa do mundo, com os impostos baixos. O que a gente chama de corporate tax, né, os impostos sobre empresas, caíram ao longo das últimas 4 décadas no mundo, vieram de 46%, 45%, vieram para 23,5%. Nós aprovamos na Câmara, com mais de 400 votos, uma reforma tributária que botava os impostos em 26%, saía de 36% para 26%. Já nesse ano, nós já estaríamos com o corporate tax de 26%. E prometíamos também que, se a arrecadação aumentasse, como está aumentando, nós íamos baixar para 23%, para ficar abaixo da média do mundo. Então, toda essa localização, esse geoposicionamento, seria em direção ao Brasil. Mas a proposta foi bloqueada no Senado, por interesses. Amigos nossos, num ato que eu achei de pouca inteligência, bloquearam a reforma no Senado. Achei de pouca inteligência porque nós tributamos muito moderadamente lucros e dividendos, só 15%, quando o mundo inteiro é 30%, é progressivo. Nós botamos um imposto baixinho. Achei pouca inteligência, porque agora não aprovamos, não aproveitamos essa oportunidade agora que está acontecendo de posicionamento, rolamos isso para um próximo governo, e o próximo governo pode pensar um pouco diferente, né? Mesmo se formos nós. Pode ser um pouquinho maior, já que não aprovou menor antes, de repente vai ser um pouco maior para castigar, né? Eu não acredito nisso, eu estou só brincando, fazendo uma provocação, porque eu sei que se o outro lado ganhasse, que eu não acredito que vai ganhar, vai ser progressiva, vai ser 30 e tantos %, quando podia ter sido a metade. Então, não achei um ato inteligente. Ainda há tempo, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado disseram que vão quebrar o paradigma, esse paradigma de que ano de eleição não se faz reforma. Eles dizem que farão reforma. Eu tenho toda a razão para acreditar neles, porque eles têm tentado nos ajudar na aprovação dos nossos projetos. Então, é basicamente isso. Nós estamos, eu acho, nós já estamos num futuro diferente. Nós já trocamos o eixo da economia. Você vê que os ministérios importantes têm orçamentos de 8 bilhões por ano, 10 bilhões por ano, saneamento, desenvolvimento regional, infraestrutura. O Tarcísio é um excepcional ministro, com uma capacidade de execução fantástica, conhece tudo. São Paulo vai se beneficiar muito se ele for eleito governador aqui. Eu não sei, eu não posso nem falar essas coisas, né, porque eu tenho que tomar cuidado no negócio de campanha eleitoral, mas acho que não começou ainda, não. Acho que a lei eleitoral começa daqui a pouco aí. Mas, de qualquer forma, é um ministro excepcional, com uma enorme taxa de execução, 99% do orçamento ele executa, formas criativas de financiar os projetos, e mesmo ele tem 8, 9, 10 bilhões por ano para investir. E aí você vê, de repente, dois planos Marshall em 10 anos, são 200 bilhões de dólares, dá 20 bilhões de dólares por ano, são 100 bilhões de investimento. São 14 vezes, 12 vezes, 15 vezes o que o setor público pode fazer. Então, houve uma exaustão desse modelo. Nós somos hoje prisioneiros das taxas de investimento de estatais que não conseguem mais manter o ritmo de investimento necessário no Brasil. Nós estamos aí, podíamos ser o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, estamos aí amarrados, porque dependemos só da Petrobras para explorar. É como se tivesse uma commodity, é como se existisse a soja Brás.
É uma commodity internacional, mas só um pode produzir. Você chega nos Estados Unidos, tem famílias que vivem com um cavalo de pau daqueles antigos lá. Você acha petróleo no quintal, ele é uma empresa de petróleo. E aí isso vai subindo até as empresas mais sofisticadas, as maiores do mundo estão lá. E não tem uma estatal explorando petróleo lá. É a mesma coisa a Eletrobras. Ela precisa investir 15,5 bilhões por ano para não se tornar irrelevante. Em 10 anos ela vai se tornar irrelevante, se ela não investir pelo menos 15 bilhões por ano, só para manter a fatia de mercado dela. Ela só consegue investir 3. Então, o Brasil é prisioneiro de monopólios estatais verticalizados. O cara era monopolista na extração do petróleo, no transporte do petróleo com a Transpetro, na distribuição do petróleo com a distribuidora, a BR Distribuidora. A mesma coisa na energia. Tinha o monopólio na geração, monopólio na transmissão e monopólio na distribuição. Então, o Brasil é prisioneiro de baixo crescimento, porque se limitou a 2 ou 3 empresas que controlam todo o fluxo que nós precisamos no futuro. Ora, 70% da produção do aço é energia, é custo de energia. 70% da produção de fertilizante, isso para falar de indústria, insumo básico para a indústria, aço. Insumo básico para a agricultura, fertilizante. 70% da produção de fertilizante e 70% do aço é energia. O Brasil tem energia barata, mas não tem investimento, porque é tudo estatal. Então, agora, nós temos que entender essa lição e transformar o Brasil numa grande economia de mercado, com uma grande classe média emergente. Quer dizer, é como se todos os estados do Brasil tivessem a dinâmica que São Paulo tem, um interior forte, com a classe média emergente, comércio forte, indústria forte. Nós precisamos distribuir esse modelo de crescimento Brasil afora. São Paulo se beneficiou no passado, Sul e Sudeste se beneficiaram no passado justamente de correntes de imigrantes. A economia brasileira era menos regulada, crescia mais porque não tinha Ministério do Planejamento, né? Depois criou o Ministério do Planejamento, foi descendo menos, até parar. Porque era justamente com base na iniciativa privada e na corrente de imigração que vinha em busca desse crescimento. A maior colônia de imigrantes japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de imigrantes italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha, mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Trazia gente do mundo inteiro. Agora é o contrário. O brasileiro indo lavar prato em Barcelona, entregar pizza em Boston, jovens indo embora. Nós perdemos a dinâmica de crescimento, mas nós estamos recuperando. Então, o eixo já mudou. O eixo não é mais o investimento público. O investimento público será recuperado também. Nós viemos com planos aí pela frente. Vamos criar o Fundo Nacional, Fundo de Reconstrução Nacional, para a recuperação do investimento público, transformação do Estado, no segundo mandato do presidente. Mas a dinâmica já mudou, já está em cima agora de investimentos privados e numa economia de mercado. Ministro Paulo Guedes, muito obrigado pelas suas palavras, e eu só queria terminar dizendo o seguinte: o senhor sabe, melhor do que todo mundo aqui nessa sala, que quando o PIB do Brasil sobe, o PIB da construção, ele puxa esse para frente, e eu considero, então, isso ser a locomotiva para puxar a economia brasileira. E o que eu queria dizer para o senhor é que nós estamos prontos para puxar a economia brasileira, gerando mais empregos, mais tributos, em um país que tem 7,8 milhões, é o número do déficit habitacional no Brasil, e ainda precisa construir 12 milhões de moradias no futuro. Não é à toa que os investidores estrangeiros olham as empresas de capital aberto aqui e estão investindo nas empresas de capital aberto do segmento de incorporação. Ninguém é bobo, todo mundo sabe o que representa esse número a ser construído no Brasil ainda. Então, o senhor tem toda a nossa admiração e todo o nosso apoio do segmento. Eu quero reafirmar que eu acho que nós estamos no início de um longo boom de crescimento, onde o setor, justamente de construção, tem um papel-chave na criação de emprego e, principalmente, do ponto de vista social, no sonho da casa própria, de toda uma população brasileira. Então, nós estamos no caminho certo, já começamos esse boom, não vamos confundir a nossa bússola, o nosso caminho, esse rumo que nós já estamos cursando, com os meteoros que caem na nossa cabeça. Cai um meteoro, pandemia, cai o segundo meteoro, mas nós vamos prevalecer, nós vamos atravessar. Então, um abraço a todos, força, vamos em frente.